Salve, turma dos mistérios! Tudo bem com vocês, meus amigos? Hoje eu vou trazer um tema um tanto quanto curioso, pois vou falar de uma criatura muito conhecida, porém pouco conhecida. Tá, como assim? Calma que eu explico. Hoje nós vamos falar das misteriosas, enigmáticas, poderosas e belas Secaélias. Para quem não sabe, elas são criaturas semelhantes às sereias e os tritões, onde na sua parte superior do corpo representa uma bela mulher ou um belo homem, e na parte inferior temos um corpo cheio de tentáculos com ventosas, como os polvos e as lulas. E acreditem, quando disse que elas são poderosas, é porque elas realmente são muito poderosas. E se vocês querem saber tudo sobre elas, deixem o like neste vídeo e venham comigo, porque vou levá-los para um fantástico mundo de mistérios e curiosidades. Eu sou o Johnny e sejam todos bem-vindos ao canal Mistério TV. Episódio de hoje, Secaélia. É muito interessante observar que as Secaélias estão presentes em várias mitologias mundo afora, como as nativo-americanas e europeias e também na asiática. É bem curioso, né? Bem, turma, elas são frequentemente associadas a outras espécies de quimeras e sirenas, como as arpias e também as sereias, ou as selques, ou as ninfas do mar. E não confundam, cada uma delas são diferentes. E o curioso é que elas compartilham o mesmo habitat e alguns costumes também dessas outras criaturas do mar. As Secaélias também são muito conhecidas como sereias-polvo ou octosereias, entre outras variações. Como eu estava dizendo que ela é muito conhecida, porém pouco conhecida, é que as Secaélias são muito conhecidas na cultura pop, nerd. Afinal de contas, nós conhecemos a Úrsula, a da Pequena Sereia, que é aquela animação da Disney lançada lá no finalzinho dos anos 80. Bem, quem não conhece a Pequena Sereia, né? E falando em Úrsula, eu não sei vocês, mas pra mim, ela é uma das vilãs mais legais da Disney. A Úrsula é realmente terrível, turma. E o que vocês acham dela? Comentem aqui embaixo. E obviamente, depois desse sucesso da Pequena Sereia, várias outras Secaélias foram vistas em animes, jogos, séries, filmes, enfim. Hoje a mitologia dela está mais do que espalhada. Porém, turma, tem poucos vídeos sobre ela na internet. E eu estou aqui para fazer a minha parte e trazer toda a história e mitologia das Secaélias. E é interessante o fato de o termo Secaélia ser difundido pela primeira vez pela personagem Scylla, que é também outra figura mitológica, nas HQs de Vampirella nos anos 70. Bem interessante. E os primeiros registros que se tem dessa criatura, meus amigos, são através de registros das tribos nativo-americanas. Primeiramente, em tribos como as Haida, Tlingit, Tishimian e Notkan. E claro, eu sei que eu falei tudo errado, mas enfim. Sendo todas essas citadas lembrando tribos americanas. E como falei, também está presente em mitologias e lendas da Europa e da Ásia. E em todas essas lendas, as Secaélias são consideradas amáveis, dóceis e amigáveis. Porém, se elas forem provocadas ou sentirem perigo, elas podem ser muito violentas. E acreditem, não queira se deparar com uma Secaélia violenta. Assim como nós humanos possuímos caráter e personalidade, acontece a mesma coisa com as Secaélias. Ou seja, existem Secaélias tanto do bem quanto do mal. Só que tem um porém, turma. As Secaélias de natureza dócil e amável possuem a parte superior de seus corpos
como de belas e radiantes mulheres. Já indo para o outro lado, turma, as Secaélias de índole maléfica possuem suas partes superiores como de mulheres com uma aparência horripilante, deformadas e demoníacas. Elas têm um cabelo totalmente desgrenhado e bagunçado, e elas possuem longas e afiadas garras nos dedos de suas mãos, e também possuem longas e afiadas presas caninas em seus dentes. E essas Secaélias assustadoras tinham o costume de afundar embarcações e devorarem todos os tripulantes. Não sobrava um para contar história, turma. Ou na verdade contava, né? Senão não ia ter essas histórias. Ou então não sobrava nenhum, essas histórias não passam de lendas mesmo. Mas enfim, quem é dono da verdade, né? E deixei passar também, turma, que além de todos esses atributos, elas também possuem uma força física muito maior que as das sereias, podendo desmembrar e estrangular suas presas. E além de toda essa força física e de suas garras, elas têm o poder de causar tempestades e de mudar a maré. Bem louco, né? E devido a todo o perigo das Secaélias, alguns marinheiros tinham o costume de fazer pactos com essas criaturas, para que suas navegações fossem tranquilas e sem nenhum transtorno. E essas Secaélias do mal eram conhecidas e chamadas de Bruxas do Mar, que também é um termo muito utilizado na religião Wicca, turma. E repetindo, se elas já não fossem poderosas o bastante, as Secaélias ainda podem simplesmente aumentar de tamanho, se transformando em verdadeiros krakens, conseguindo até mesmo partir navios enormes ao meio com seus tentáculos gigantescos, cheios de ventosas e garras afiadas entre elas. Assustador, não é mesmo? E aí, turma, gostariam que as Secaélias realmente existissem? Ou que elas continuassem a ser apenas lendas da mitologia? Ou será que elas realmente existem? O que vocês acham? Postem aqui embaixo nos comentários. E esses seus longos tentáculos, além de lhes darem grande agilidade para nadar e mergulhar, também serviam como órgãos sensoriais. Com eles é possível detectar vibrações e movimentos a centenas de metros e dezenas de quilômetros de distância. Desta forma é possível a organização de um mapa mental de tudo que é detectado ao seu redor, como animais próximos e distantes, tamanho e velocidade dos mesmos e em que direção se movem. Quando se sentem perseguidas ou ameaçadas, assim como os povos, as Secaélias tinham o costume de liberar uma nuvem com uma grande quantidade de tinta negra, para então facilitar sua fuga. E diferente dos polvos que possuem 8 tentáculos e das lulas que possuem 10, as Secaélias possuem uma quantidade indefinida de tentáculos, que vai depender muito do indivíduo. E as Secaélias também habitam qualquer tipo de ambiente aquático, como pântanos, rios e lagos, e claro, os grandes mares. E apesar das boas Secaélias serem amáveis e amigáveis, elas são conhecidas por serem criaturas solitárias, sendo então não muito comum serem vistas em grupos grandes. Na maioria das vezes, são avistadas normalmente sozinhas ou em casais, não sendo muito comum serem vistas em grupos ou em famílias com mais de 3 ou 4 membros. E de acordo com as lendas, sua expectativa de vida é de cerca de 60 anos e costumam habitar recifes de corais em zonas de águas quentes. Também costumam frequentar zonas costeiras para assim também ter contato e socializar com humanos. E também são criaturas nômades, raramente permanecendo no mesmo lugar por mais de um ano. E as Secaélias também podem viver em terras, passando vários meses sem sequer entrar no mar. E para poder passar despercebida, elas usam largos vestidos para cobrir os seus tentáculos e tentam caminhar normalmente entre os humanos. E para finalizar, as Secaélias gostam de fazer várias trocas com os humanos, levando joias do fundo do mar como pérolas
e até mesmo tesouros perdidos e trocando com bugigangas que elas querem levar para o fundo do mar. Acho que se eu fosse uma CKL eu faria a mesma coisa, né? Turma, desculpa a demora para postar vídeos. Eu tava viajando e voltei só na quarta-feira. Eu fui visitar a Senhora Mistério. Beijo pra você, Senhora Mistério. E então, desde quarta-feira que eu voltei, eu tô trabalhando em vários roteiros. Já tinha outras coisas preparadas. Como, por exemplo, turma, eu já comecei a editar o vídeo do Gigan do Godzilla e também do Muto Prime lá do Godzilla Aftershock. Turma, que histórias incríveis. Confesso que gostei muito de escrever esses roteiros. E também já terminei o roteiro do gigantesco, colossal e poderoso dragão nórdico, Nirihog. Turma, tá fantástico. Então, se você é novo por aqui, eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo que lanço toda semana. Aqui no canal eu faço vídeos de mistérios, curiosidades, cinema, principalmente cinemas de monstro e de ficção científica, e vídeos sobre lendas, mitologias, enfim. E se você gostou desse vídeo, deixa um like e compartilha ele com seus amigos em suas redes sociais. Obrigado por terem assistido, eu desejo tudo de bom e de melhor a todos vocês, e até o próximo vídeo. Tchau, turma!